venceu depois de 5 rodadas. Meu Deus, também, São Paulo. São Paulo. Eram 5 jogos sem ganhar. Pior, vinham de derrota em casa para a Ponte Preta. O que a gente sente é vergonha por ficar 5 jogos sem ganhar. Estamos numa equipe grande e queremos ganhar. Para, diria aquele apresentador. Antes de o jogo começar, o Globo Esporte veio para as ruas. Na verdade, a porta do estádio, para saber a opinião do torcedor. E o Zubeldia, meu amigo? Mano, o Zubeldia tem que ficar, mano. Cara, acho que já deu, já. Vamos dar mais um tempo pra ele, mais chance pra ele. Cara, acho que já passou da hora, tem que ir embora já. Tem que dar continuidade no trabalho pra gente poder avaliar de uma certa forma melhor, né? Às vezes as críticas são infundadas e às vezes ela tem um fundamento sólido. Eu tenho que admitir que as críticas a mim são justas, porque a equipe não estava jogando bem. O jogador joga bem hoje, tá pra ganhar. Agora eu acho que o negócio vai mudar, vai ser diferente. Vai. E Boca, hein, meu amigo? O São Paulo foi o outro em campo. Zubeldia mexeu no time, botou 3 zagueiros, Caleri e Luciano no banco. Aí o André Silva brilhou. O Oscar deu aquela assistência caprichada. Ele meteu a cuca e fez 1-0. É gol do São Paulo. André Silva, 19 minutos do primeiro tempo, marca. Depois estava no lugar certinho quando o Wendel tocou. 2-0 São Paulo. De novo ele, André Silva, só escora para o fundo do gol. E ele fez o terceiro, mas estava impedido. Anulado, então volta tudo. O São Bernardo até diminuiu neste lance. A árbitra marcou o pênalti. Fabrício Daniel marcou. Teve até uma pressãozinha do time da casa. Mas como eu disse, o São Paulo estava melhor. E aí o Arboleda fez o dele. 3-1 São Paulo. O Arboleda, aos 48 minutos do segundo tempo, marca. Enfim, a paz. O São Paulo voltou a vencer e com o resultado vai disputar a partida das quartas de final em casa contra o Novo Horizontino. Sabemos da nossa fortaleza, né? Que é o nosso torcedor, é a nossa casa, é o nosso Morumbi. Então, a gente se alegra bastante de poder agora disputar esse novo campeonato, essa nova fase que vai vir para o São Paulo. A gente está bem fechado para poder chegar na final e, se Deus quiser, levantar o título. Agora é nova fase, né? O que você tá rindo, Denilson? Caleri, enganou direitinho, hein, Caleri? Deu ali aquele corta-luz. Enganou Miguel aí. Olha ali, ó, vamos ver de novo. Enganou direitinho, cara. Mas era pra bola chegar bonitinha, vai. Aí, agora, o que você me diz? Esse 3-1 dá um respiro pro Zubeldia? Porque a pressão tava vindo forte ali, né? O São Paulo tava pressionado, ele até falou da vergonha, né? 5 jogos sem vencer. São Paulo ainda depende muito da atuação do Lucas. Quando o Lucas tá bem no jogo, participativo, o São Paulo cresce dentro da partida. Foi uma vitória importante pro São Paulo agora para essa reta final. Ô, show, e agora a pergunta que fica, André Silva, tá pedindo passagem? Cara, mas é difícil tirar o Caleri, hein? O Caleri tem uma identidade muito, muito forte com o torcedor e além, assim, quando o Caleri não joga bem e não faz gol, mas ele se entrega muito. E o torcedor gosta desse tipo de jogador. Mas classificou em primeiro. Zubeldia sincerão. Tirou, isso parecem duas realidades diferentes, né? Eu acho que a única coisa em comum... Parece não são, né? São evidentes realidades diferentes. A única coisa em comum é que Palmeiras e São Paulo estão disputando o mesmo campeonato e talvez se encontrem numa semifinal, se os dois passarem lá no Allianz, né? Para ter mais uma polêmica da questão do gramado sintético. O jogo de ontem, acho que o jogo de ontem foi essa declaração do Zubeldia, ela foi a mesma quando ele chegou para esse jogo, né? Aquela declaração antes do jogo foi mais ou menos nesse tom, né? Da justiça nas críticas em relação a ele. No jogo, ele recebeu o apoio da torcida e o time, de fato, se comportou de uma maneira diferente. Não só taticamente, mas também em termos de foco, entrega, competição, né? Nesses aspectos, taticamente, de entrega, pareceu o jogo com o Palmeiras, que o São Paulo tinha feito no domingo passado. Só que o São Bernardo é mais frágil que o Palmeiras. Acho que o São Bernardo até se surpreendeu com a postura tática, a linha de 3 do São Paulo, Oscar e Lucas e André Silva. O Mancini falava uma coisa no ano passado e eu também me chama a atenção.
quando tem algum jogo, qualquer jogo significativo, o brasileiro, tal, não sei o quê, é incrível como o São Paulo, por vezes, começa o jogo de uma forma diferente, mas bem organizado. Essa formação e esse conjunto tiveram um treino no sábado para enfrentar o São Bernardo. E o time de São Paulo estava ajeitadinho. E conseguiu fazer um bom jogo e tal. Vai ter aí a lástima da lesão do Pablo Maia, que é uma questão para a temporada, né? Pablo Maia, possivelmente, se operar, só vai voltar no segundo semestre, que é já uma situação que afligiu o Zubeldia o ano passado. Aconteceu a mesma coisa, com um outro tipo de contusão, com o mesmo jogador, logo na chegada do Zubeldia, né? Então, a vitória, o jeito que o time se comportou, a avaliação tática, as boas notícias ficam meio ofuscadas pela lesão do Pablo. Mas assim como o Palmeiras, não andar para o São Paulo ou qualquer clube que esteja nas finais do Paulista pensar só no Campeonato Paulista. E aí que é a situação, que vai respingar também no Zubeldia e naquela onda da semana passada que chegou até a possibilidade do Fernando Diniz. Como comentamos aqui, você estava ausente, Tironi, na sexta-feira, sobre a onda Fernando Diniz. A gente pode até explicar um pouco melhor, porque o Zubeldia estava, ou está ainda ameaçado, né, em tese de perder o cargo. E aí, para você olhar a temporada, é como o Massini também costuma dizer. Faz sentido pensar na troca de um treinador com a temporada do São Paulo desta forma? Um clube que não consegue, por enquanto, honrar seus compromissos e ter um mísero dinheiro para fazer um investimento? Quando você compara pela história que o Palmeiras de reconstrução fez, e não foi de uma hora para outra, que o Palmeiras tenha hoje 25 milhões de euros para contratar um jogador, faltando 5 dias para fechar a janela, e que o Corinthians tenha a terceira folha de pagamento do país, você fala, mas são mundos diferentes. E que o Santos tem investido 500 vezes mais que o São Paulo, você fala, são mundos diferentes. E que o Bragantino tem investido mais que o São Paulo, são mundos diferentes. Então o mundo do São Paulo é o mundo do São Paulo do Zubeldia, é isso aí. E acho que como o presidente não fala, talvez a Leila esteja falando demais. O Augusto Melo, quando fala, rapaz... Mas o Casares não fala, ele só posta fotografia no Instagram. Quando ele não esclarece o ano de 2025 do São Paulo, eu falava aqui desde o final do ano passado, o São Paulo vai na contramão de todo mundo. Isso vai ter um custo, literalmente, financeiro e esportivo, né? Então, agora, quando você perde um jogador, você fala, o que eu vou fazer, cara? Não tem mais o que fazer, não tem de onde tirar, né? É o que acontece não só para o São Paulo do Paulista, que vai jogar contra o Novo Horizontino em casa, mas para o São Paulo da temporada, que fora o Mundial, vai disputar as mesmas coisas que o Palmeiras. Vai ser cabeça de chave na Libertadores, vai jogar o Brasileirão, vai jogar a Copa do Brasil, e vai ser o mesmo, possivelmente, se o Corinthians avançar na Libertadores, também vai jogar a Libertadores, também vai jogar o Brasileiro, também vai jogar a Copa do Brasil. E nessa situação, eu acho que o São Paulo tem possibilidades, e o Paulista, por mais tortuoso que foi, ele mostrou algumas situações que o São Paulo pode aproveitar, táticas. Essa é uma, a dos 3 zagueiros, o quarteto em algum jogo. E acho que, por caminhos tortuosos, o Zubeldia acabou fazendo um trabalho de peneiragem para a parte decisiva da competição e para o que vem aí para o ano, né? E ontem o São Paulo teve um bom jogo depois de muito tempo, uma boa vitória e algumas soluções, ao mesmo tempo em que perde um jogador fundamental. Então, esse é o cobertor curto de um clube que eu disse para você, Tironi. Depois, se você quiser discutir o Diniz, a gente discute. Um clube grande que não tem resultado e não tem dinheiro, ele está ferrado, né? E o São Paulo não tinha resultado até esse jogo, fazia muito tempo, e não tem dinheiro. Tem time que não tem resultado e tem dinheiro. Então, o Cruzeiro, olha lá, não tem resultado. Vou contratar o técnico
europeu. Vou contratar mais 5 jogadores. O São Paulo não tem dinheiro. Simplesmente é isso. Né? Então tem que ter resultado com essa turma aí mesmo. Não adianta inventar muita coisa. A conta não é tão simples assim. Quando você não tem dinheiro, a chance de você não ter resultado aumenta menor. Bastante, né? É bem menor. Agora, Vessa, o São Paulo fez até um bom jogo ontem, 3-1 contra o São Bernardo. O São Bernardo é um time forte, classificou em primeiro no grupo do Palmeiras, vale lembrar. Mas perdeu o Pablo Maia. E aí não se sabe se vai operar, se não vai operar, mas simples não é. E o cara acabou de voltar, é duríssimo, hein? O rosto dele e o choro dele, enfim, o olhar dele é de quem sabe que teve alguma coisa além de uma coisa simples. O jogador sabe, né? O jogador escuta, às vezes, o barulho. O Avelar contou. Quando eu vi o meu joelho estalar, eu sabia que era cruzado. Então, assim, o rosto dele é de quem sabe que alguma coisinha além aconteceu. O Luiz Gustavo ainda não tá bom, né? Então você ainda tem esse agravante. Deve demandar um pouquinho de tempo, é isso? Ou tá para voltar? Só por uma possível semifinal. Acabou agora, completaram os 40 dias da consolidação da fratura no dedinho, e agora ele pode voltar a treinar normalmente sem restrição, mas pelo menos uma semana de treino. Se o São Paulo passar do Novo Horizontino, possivelmente numa semifinal ele tenha condição. E o que mais pega na lesão não é nem a qualidade do Pablo, tudo que ele já fez, que todo mundo sabe disso. É porque, de alguma maneira, ele e o Alisson estavam potencializando a possibilidade do quarteto jogar. Esses dois ali atrás estavam dando sustentação, saída de bola, para que os 4 lá na frente pudessem resolver. A ponto de agora o torcedor ver uma partida como essa, com outro sistema tático, fala, cara, acho que a gente achou, hein? Dá para ir sem o quarteto e virar uma discussão agora. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, aquela realidade, se algum maluco chegasse na segunda-feira depois da vitória sobre o Corinthians com o quarteto e falasse, olha, eu acho melhor jogar com 3 zagueiros, viu? Eu acho que não pega nada jogar aí com os 4 da frente. Essa pessoa ia ser colocada em praça pública para ser enforcada, porque não tem, aquilo era uma verdade completamente absoluta. Aí agora mete uma boa vitória contra o São Bernardo, que ninguém quase ganha dos caras, eles estão bem, com outro sistema tal. Olha, acho que o quarteto já não dá, hein? Agora dá para... A gente tem que abrir mão do quarteto. Já quase está virando uma verdade absoluta. A gente tem que tomar só cuidado nesse ponto. Mas, repito, a saída do Pablo Maia, que junto com o Alisson estava potencializando bastante a possibilidade dos 4, talvez agora isso realmente possa ser repensado, porque esse suporte por trás não vai ter. Então fica essa sinuca de bico no momento decisivo para o treinador, né? Preciso falar agora sobre o São Paulo, que monitora a situação de Jean Dias, atacante de 34 anos de idade, que faz bom campeonato pela Ponte Preta. A informação veio do blog do São Paulo e dá conta de que Zubeldia ficou impressionado com o jogador na derrota do Tricolor por 2-1 para a Ponte, outro dia no Morumbis. Jean Dias, de fato, fez um bom jogo e faz um campeonato paulista bem legal. São 11 partidas e 3 gols. Ele é titular absoluto da Macaca, que foi eliminada nesse domingo, depois de perder em casa por 2-0 para o Red Bull Bragantino. Mas, porém, contudo e todavia, imaginar que o Jean Dias possa ser útil no São Paulo de hoje, tendo o tricolor jogadores de base, como, por exemplo, o Henrique Carmo, mostra o quanto o Zubeldia está desalinhado em relação à utilização de atletas da base. São Paulo tem uma das categorias de base que mais revela e o tricolor precisa dar espaço para esses atletas, mas o Zubeldia prioriza contratações de jogadores mais experientes, ainda que esses caras não tenham um currículo extremamente vitorioso. O Jean Dias, antes de jogar na Ponte, havia disputado a temporada passada pelo Paysandu. Já havia jogado também por Inter, Caxias, Marcílio Dias, a Manaus, São Luís, 15 de Piracicaba, entre outros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: Jean Dias, da Ponte, 34 anos, seria uma boa opção? Já uso o espaço para comentário para avaliar, beleza?
É isso, Bruno. Tudo bem com você? Grande abraço. A turbulência de resultados, ela aparentemente passou. Nas últimas 7 antes desse jogo, uma única vitória. Nas últimas 5, sem nenhuma vitória. Aí ganha do São Bernardo, garante a 4ª melhor campanha com 19 pontos, garante a chance de jogar contra o Novo Horizontino, que também venceu no estádio do Morumbi. Aguarda apenas o local não, já está definido. A data e o horário dessa partida será definido tudo hoje aqui na Federação Paulista de Futebol. Estarei daqui a pouco lá. Bem, vamos lá, esse é o ponto positivo. Outro ponto positivo, o Zubeldia acabou admitindo que estava sendo criticado com justiça pela sequência de maus resultados. E a gente acompanha. A veces las críticas son infundadas, otras veces las críticas tienen fundamento sólido. Y debo reconocer que las críticas hacia mí son justas porque el equipo no estaba funcionando bien. Para alcanzar objetivos importantes, posiblemente tengas que pasar por malos momentos. Entonces son situaciones que donde se ve el ser humano, donde se ve el profesionalismo, donde se ven los valores a la hora de quién está junto, quién no. Eu no puedo falar nada en contra de Sao Paulo, ni internamente ni externamente. Repito que cuando se me ha criticado ha sido justo, al final del torneo pasado, las últimas 5 o 6 fechas, y en este momento que no veníamos haciendo las cosas bien los últimos 5 jogos, ¿no? Lembrando que teve uma reunião dos atletas na semana passada e isso pode ter ajudado bastante uma cobrança interna. Ainda boas notícias. Ferreirinha deve ficar à disposição para as quartas de final. Ontem, Alisson e Enzo Dias foram preservados. Luciano e Alan Franco ficaram no banco, não entraram. O Caleri entrou bem no finalzinho. E ninguém recebeu o 3º cartão amarelo. O André Silva, o artilheiro de ontem, era um dos pendurados, bem como o Sabino, o goleiro Rafael. Todo mundo zerado para a próxima fase. Agora vem a notícia ruim, preocupante. O jogador Pablo Maia teve um entorse forte de tornozelo. Ontem foi a um hospital da capital paulista, fez exames preliminares, o local estava muito inchado e hoje ele está numa clínica para exames mais precisos, uma clínica que tem exames mais precisos, o local está menos inchado. Esse exame vai determinar quanto tempo o Pablo Maia fica fora. Ele já vem de uma lesão de 8 meses parado no ano passado. Não participará da fase final do Campeonato Paulista, isso é certo. Agora depende desses exames para a gente saber qual será o tamanho do prejuízo do Pablo Maia e do São Paulo em relação a tempo dele permanecer fora da equipe tricolor. Com você, Bruno. É uma pena mesmo, né, Edu? Já vinha de uma recuperação, vinha sendo importante junto com o Alisson, né, nesse Campeonato Paulista para o São Paulo, e o jogador sofre uma contusão. Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo ontem, né, enfrentou o São Bernardo aí e ganhou por 3-1. É um jogo que confesso para vocês que eu fiquei assombrado com a atuação que São Paulo fez contra o São Bernardo. Um time bem tranquilo, bem sereno ali, ciente do que estava fazendo, e o São Paulo não foi esse São Paulo que jogou os 5 jogos anteriores. A pergunta que eu fico é: será que só foi aquela chacoalhada ali na reunião que os principais jogadores deram? Ou será que foi pagamento de salários atrasados, promessas disso daí, entre outras coisas? Fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida, porque eu canso de falar aqui, jogador hoje, ele não é mais aquele jogador que joga no clube por amor, mas sim por dinheiro. Sim, por dinheiro. E futebol se tornou isso. É tanto que a gente vê o quanto de empresários que hoje querem se meter no futebol e estão ficando ricos com isso, né? Muito por conta do poder aquisitivo que o futebol tem e os jogadores que hoje mais se tornaram mercenários do que atletas que jogam por amor, porque a gente sabe que futebol, desde o seu princípio, sempre foi isso, né? Sempre foi aquele jogo, aquele esporte que a gente joga por amor. Mas vamos falar da partida que São Paulo fez ontem. Eu achei o São Paulo bem seguro na zaga, bem tranquilo com os 3 zagueiros, e tenho aqui que destacar a atuação dos 2 laterais, que foi bem importante. Por quê? Lembra do jogo contra o Palmeiras? Um esquema que não deu certo, porque Igor Vinícius e Enzo Dias foram 2 jogadores que não entenderam o esquema, que o São Paulo entrou de 3 zagueiros para liberar principalmente eles. E ontem foi diferente.
Wendel, jogador europeu. Cedric, jogador europeu. Entenderam isso. São jogadores mais experientes, com mais rodagens. Entende isso. Ontem, o São Paulo jogou de uma forma que eu fiquei um pouco assustado. E é aquilo. Chegou nas laterais, tinha dobradinha. Cedric passando, Wendel passando. É tanto que o segundo gol do São Paulo foi isso. Então, para mim, é uma formação que deve se manter. E a pergunta que não quer calar é: quem o Zubeldia vai colocar no banco se ele se manter com esses 3 zagueiros? Quem ele vai deixar no banco? O Enzo Dias pode ir nessa? Oscar, o Lucas pode ir nessa? O Oscar, o Luciano pode ir nessa? Caleri pode ficar no banco também? Ninguém sabe. Só sabe o Zubeldia o que se está passando na cabeça dele. Por quê? André Silva está pedindo passagem. E não é de hoje, né? Ontem fez 3 gols, só 2 valeu. Caleri ontem, quando entrou, furou no seu primeiro lance ali dentro da área, que sobrou para a Arboleda, que fez o gol. Mas a vitória foi importante e agora é esperar para ver que dia vai ser o jogo contra o Novo Horizontino e classificar e, infelizmente, decidir uma semifinal fora de casa, né? Muito por conta do jogo que perdeu os jogos que empatou contra o Velo Clube e a Inter de Limeira. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!